What is it? O palhaço Pennywise não é o único monstro que vive na cidade de Derry. A nova série de It Welcome to Derry mal começou e a gente já tá sendo jogado de cabeça em um abismo cósmico. A gente viu que a cidade e a coisa, o Pennywise, estão conectados a um universo muito maior, o lendário macroverso do Stephen King. A gente viu a aparição do Dick Halloran, o famoso cozinheiro de Iluminado. Mas e se isso for só o começo? E se a porta que o Pennywise abriu for grande o suficiente para trazer um horror mais físico e brutal de todos? Aquele que veio escondido dentro de uma névoa apocalíptica. E sim, eu tô falando de um nevoeiro. E hoje a gente vai mergulhar na teoria que une o palhaço dançarino e os monstros grotescos de um nevoeiro em um único evento catastrófico. E como um experimento militar secreto em 1962 pode transformar Derry no ponto zero do colapso da nossa realidade. Mas antes de começar, esmaga esse like, porque é muito importante aqui pra mim, assim eu consigo alcançar outras pessoas e trazer mais vídeos pra vocês aqui. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece e acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Thalia Moitinho. Bom, antes da gente falar sobre o nevoeiro especificamente, a gente precisa entender o palco onde essas peças do horror estão montadas aqui. O universo do Stephen King é cheio de pesadelos. O King tem construído o seu próprio multiverso há mais de 4 décadas e ele é muito, mas muito enigmático e sombrio do que a maioria das pessoas sequer imagina. No centro de toda essa teia de pesadelos está a Torre Negra. A torre é o eixo literal e figurativo que sustenta toda a realidade. Ela mantém unida todas as dimensões, todos os mundos e sim, todas as histórias que o King já escreveu. A torre é suportada por 6 vigas metafísicas, e quando uma delas é ameaçada, o próprio tecido da realidade começa a se desfazer. Muitos dos piores monstros do King, incluindo a entidade que a gente chama de Pennywise, estão ativamente tentando derrubar essa torre para trazer o caos absoluto. E é aqui que o Welcome to Derry para de ser apenas uma prequel e se torna um evento cósmico de alto risco. O co-criador da série, o Andy Muschietti, não deixou dúvidas aqui pra gente. Ele confirmou explicitamente que o propósito da série é abrir uma janela para o outro lado, para o macroverso, e dar ao público a sensação visceral de que tudo está conectado à Torre Negra. Porque no fim das contas, é tudo o mesmo multiverso, é o mesmo cenário, com regras cósmicas em comum. E isso significa que a coisa, a entidade que caiu na Terra há bilhões de anos, não é um evento isolado. O lugar que a liberna é um local de importância fundamental, um ponto de contato, um portal. Esse portal está sendo forçado a se abrir pelo próprio Pennywise, a coisa. A série já nos pergunta aqui, por que só um monstro passaria por ele? E a gente já tá vendo essa conexão cósmica se materializar no elenco. O Dick Halloran, o Iluminado, aparece como um personagem central na série, interpretado pelo Chris Chalk. No contexto de 1962, o Dick é um cozinheiro militar na base aérea de Derry, décadas antes de se tornar o chefe do lendário Hotel Overlook. Mas o que torna o Dick crucial não é a função que ele exerce, mas a habilidade que ele carrega, o brilho. Para quem não se lembra, essa questão de ser o iluminado é uma capacidade psíquica rara e poderosa. Não é apenas prever o futuro ou ler mentes, é um canal para forças sobrenaturais. É como ser um sensor humano de anomalias cósmicas. Em Iluminado, ele era a única esperança do Danny contra o mal que habitava lá Overlook. Em Derry, ele é o único homem que pode de fato sentir a presença do Pennywise, da coisa, que é uma entidade que existe muito além da compreensão humana. O Dick não tá ali por acaso. Ele é o sensor humano que a trama precisa para sentir a presença cósmica do Pennywise. A coisa é sutil, ela usa ilusões baseadas no medo e se alimenta do esquecimento. Mas o Dick sabe que ele tá ali. Se a série o coloca ali, não é apenas para fazer uma referência legal e para deixar a gente feliz, os fãs. É para usá-lo como um detector de anomalias dimensionais. E esse é o papel dele, de sentinela psíquico e uma base militar secreta que nos leva direto para a história do nevoeiro. Se você não conhece a história do nevoeiro, é uma das histórias mais icônicas do Stephen King, publicada originalmente em 1980. A história se passa na pequena cidade de Bridgeton, no Maine, e sim, é perto de Derry, onde uma misteriosa névoa envolve o local depois de uma tempestade forte. Mas esquece a neblina comum. Essa névoa é um véu que esconde criaturas de outro mundo. Monstros grotescos que parecem ter sido puxados de uma dimensão de pesadelos. São seres que desafiam a biologia da Terra. A gente tem tentáculos gigantes, insetos com ferrões venenosos,
monstros voadores parecidos com pterodáctilos e até mesmo aranhas colossais. O terror do nevoeiro é a sua realidade física, enquanto Pennywise brinca com o medo e com a ilusão, as criaturas do nevoeiro são predadores físicos que matam e destroem de forma indiscriminada. Eles não precisam saber do que você tem medo, elas simplesmente existem e atacam. E agora a gente chega num ponto aí crucial da nossa teoria. De onde vem esse nevoeiro? Na história do King, a névoa e os seus monstros foram causados por algo chamado Projeto Arrowhead, um experimento militar ultra secreto conduzido em uma base em Shaymore, no Maine. O objetivo desse projeto era abrir um portal para outra dimensão, uma janela entre diferentes planos de existência. Durante uma tempestade de raios, o sistema experimental falhou e sobrecarregou, literalmente rasgando um buraco no espaço-tempo. E esse rasgo é o que a gente chama na mitologia do King de Tanning, um ponto fraco, uma cicatriz na realidade, onde as barreiras entre o universo se quebram. E foi essa brecha que permitiu que a névoa e as suas criaturas do que a gente chama de espaço Todash e dimensões relacionadas, mas não idênticas ao macroverso do Pennywise, vazassem para o nosso mundo. Agora bora ligar os fatos e ver como a base militar de Daryl se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça. A série It Welcome to Daryl é centrada em uma missão militar secreta que é a Operação Preceito. Ninguém na cidade sabe o que os militares estão fazendo, mas com detalhes e teorias que antes de ser revelado pra gente, a gente já imaginava aqui no canal que o Major Hellam e o exército estavam usando a habilidade do Dick Hellam para rastrear e também usar o Pennywise como arma contra a União Soviética durante a Guerra Fria. E assim, a gente tá em 1962, no auge da paranoia de um ataque nuclear. A ideia de que o governo tentaria conter e controlar uma entidade cósmica para usá-la como uma arma de destruição em massa se encaixa perfeitamente com essa época e com os temas do Stephen King. Para capturar a coisa, eles buscam 13 pilares, fragmentos da rocha de meteoro que trouxe a coisa para a Terra, que atuaria como uma espécie de kryptonita para o horror cósmico. Mas aqui está a questão. Se os militares em Daryl estão realizando experimentos para localizar, rastrear e tentar capturar uma entidade interdimensional, o que acontece se eles errarem alguma coisa? O paralelo com o Projeto Arrowhead é exato aqui. O Projeto Arrowhead é uma base militar secreta, um experimento para forçar a abertura dimensional. A Operação Preceito é uma base militar secreta, um experimento para sondar a origem e o poder de uma entidade dimensional. Os militares em Daryl estão tentando sondar a conexão dimensional de onde o Pennywise veio, o macroverso, e eles estão usando tecnologias avançadas e a questão psíquica para entender o portal que a coisa usou há milhões de anos. Se o processo de forçar essa conexão, de tentar entender a tecnologia que rasga a realidade, eles acidentalmente enfraquecerem as barreiras entre os mundos, eles podem simplesmente criar uma tênia. E essa tênia, essa cicatriz na realidade, não precisa se conectar apenas ao macroverso do Pennywise. Ela pode se conectar ao espaço Todashi, a dimensão de onde vieram as criaturas do nevoeiro. Um erro de cálculo de um cientista arrogante pode levar a um apocalipse duplo. Mas agora o que aconteceria se a névoa e o Pennywise surgissem simultaneamente? A série poderia introduzir a névoa de forma progressiva. Primeiro estranhos fenômenos atmosféricos perto da base militar, pequenas neblinas densas surgindo perto dos esgotos, onde a barreira dimensional está fragilizada pela presença do Pennywise, e as crianças de Daryl, que são as mais sensíveis à influência da coisa, seriam as primeiras a notar. Elas veriam formas se movendo na névoa, que não são ilusões do palhaço, enquanto o Pennywise manifesta seus medos mais íntimos, se transformando no que for mais aterrorizante para a vítima. Os monstros da névoa viriam com um único propósito: caçar e devorar. Seria uma escalada perfeita do horror, com uma combinação de terror físico e psicológico. O palhaço, o Pennywise, ataca a mente, o psicológico, usa ilusões baseadas no medo pessoal. Já o nevoeiro ataca o corpo, o físico, com monstros reais. E o nosso herói, no meio de tudo isso, seria o Dick Hallorann. O seu brilho, ele seria o primeiro a perceber a distinção e o perigo. Ele saberia que os militares abririam algo que não poderia mais fechar. Ele poderia ser o guia para o clube dos otários, ajudando eles a diferenciar entre o mal, que se alimenta do medo, e o mal que se alimenta da carne.
O ponto final aqui é que Daryl não é apenas uma toca de um monstro. Por conta da queda da coisa e agora por conta da ambição militar da Guerra Fria, Daryl se tornou o ponto mais fraco da nossa realidade. A conexão com a Torre Negra é o que amarra tudo aqui. O Andy Muschietti, a mencionar a torre, deu a si mesmo a licença criativa para puxar qualquer entidade cósmica do universo do King. Essa é a revelação que justifica a existência da série. Não é apenas contar a origem do Pennywise, mas revelar que Daryl é e sempre foi o epicentro de todo o mal interdimensional no mundo de Stephen King. A série não está apenas seguindo o livro, mas sim expandindo a mitologia de forma épica e ambiciosa. Pra que ter um filme de horror quando você pode ter o apocalipse? É uma possibilidade bem diferentona? Eu sei que é. Pode até parecer ambicioso demais para uma série de TV, mas convenhamos, se os showrunners já ousaram trazer o Dick Hallorann e a mitologia da Torre Negra, eles definitivamente estão dispostos a correr riscos e elevar o nível do terror num outro nível. Aterrorizante seria a palavra, mas ver como fãs os dois mundos aí se unindo em uma série seria muito legal. E em Daryl o pesadelo nunca termina, ele só fica mais denso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Nevoeiro tem espaço em Welcome to Daryl? Qual outro monstro do King que você gostaria de ver aí se manifestando nessa série de horror cósmico? Me conta aqui nos comentários a sua opinião, e se você tiver alguma teoria, é muito bem-vinda aqui também. E se você curtiu essa análise e quer mais vídeos desvendando os mistérios do cinema e das séries, não esquece de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. É só um clique e ajuda demais aqui o canal. E olha, quer dar aquela força extra aqui o canal? Vira membro. Além de você ter um selo especial nos comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui nos próximos vídeos e você ainda assiste tudo em primeira mão. É só clicar no link que vai estar aqui na descrição. E não sai daí porque tem mais conteúdo insano esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela agora. Bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.